Bolívar, como devemos entender a relação entre política e ciência? Olha, é uma questão muito difícil. Eu vou tentar fazer uma distinção inicial. Eu acho que a resposta deve ser procurada em 3 níveis diferentes. O primeiro é o indivíduo cientista aqui no seu laboratório, fazendo uma pesquisa. Vamos dizer, aqui ciência é ciência, não tem nada a ver com política, né? Se você me faz uma pergunta, vamos dizer, de matemática ou de biologia e eu respondo com um panfleto partidário, eu estou fazendo uma outra coisa. Não há relação alguma neste nível. São antíteses, né? São coisas antitéticas. Agora, se você pensa no nível da sociedade em geral, do mundo em geral, imagine o que acontece quando as aplicações da ciência se convertem em tecnologia, e aí elas têm um alcance inacreditável, elas mexem com o mundo inteiro, mexem com todas as pessoas. Pense, por exemplo, na descoberta do átomo, a teoria nuclear. Dali você criou a possibilidade de produzir energia, a energia nuclear, para efeitos de iluminação, eletricidade, fábricas, e, evidentemente, as bombas atômicas, uma aplicação militar. Se você pensa, vamos dizer, em engenharia genética, você faz uma mudança radical na forma de se plantar, o tipo de produto que você colhe na agricultura. Então são aplicações de larguíssima escala que acontecem em virtude do desenvolvimento da ciência se transformando em tecnologia. Então aí é evidente que há impactos políticos muito grandes, né? Podem acontecer, inclusive militares, né? É impossível você separar completamente as coisas nesse nível. Tanto assim que, pelo mundo inteiro, governos contratam pesquisas científicas a universidades, a institutos, etc., né, tendo em vista, seja relações de conflito fora do país ou dentro do país, ou o que seja. Então, agora, entre esses 2 níveis é que a coisa é interessante. Certas crenças religiosas ou ideológicas, e mesmo certas crenças tidas como científicas em sua época, podem ter efeitos políticos muito profundos, né? Imagine, por exemplo, a teoria da evolução do Charles Darwin, né? É contestada até hoje pelos criacionistas que recusam a ideia do ser humano ter evoluído passo a passo, desde o macaco. E não, o ser humano foi criado diretamente por Deus em sua forma definitiva, a sua imagem e semelhança. Então, você veja, neste nível intermediário, uma crença pode ter um efeito muito grande na política, moldando o pensamento da sociedade, funcionando como uma ideologia e assim por diante. Bom, eu queria tratar deste tema e queria me alongar um pouco sobre a relação entre a matemática e a política, né? À primeira vista, nada pode ser tão distante da política como a matemática. Mas é uma ilusão de ótica. Durante muito tempo, o conflito entre as religiões protestantes e católicas passou diretamente pela evolução da matemática. É isso que eu vou tentar explicar. Vamos imaginar que nós estamos no ano 1500. A Idade Média está acabando, o comércio está se reativando, as cidades estão ganhando vida outra vez, principalmente na Itália. Mas o controle das cabeças, das mentes, era inteiramente feito pela Igreja Católica, né? Pelo Papa, pelo Vaticano. O Papa exigia, inclusive, a lealdade dos chefes de Estado de cada país. Isso só não foi observado, obedecido na França e na Inglaterra, mas, de modo geral, o Papa vinha antes do rei, do governante. Então, era inexpugnável a dominação ideológica ou psicológica do catolicismo. No ano de 1517, a visão católica do mundo levou 2 golpes fundamentais. O que é a visão católica do mundo? Era a visão de um mundo feito para sempre, estático, né? Em que os astros, os planetas giravam em torno da Terra, né? E não do Sol, né? Começava aí a ideia de que Deus, então, criou o
homem à sua imagem e semelhança e o colocou no centro do universo, que seria a Terra. Isso era um dogma absolutamente indiscutível da Igreja e assim permaneceu até o século XIX. O primeiro golpe, então, de 1517, foi quando um astrônomo polonês, né, Copérnico, fez um tratado científico mostrando, olha, isso está tudo errado. A Terra é que gira em torno do Sol, né? Os planetas giram em torno do Sol. Cada planeta gira em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. É assim que é o universo. Mas ele não teve coragem de publicar esse tratado logo que descobriu. O tratado só veio a ser publicado em 1543, porque ele tinha medo de divulgar isso, ele iria direto para a Inquisição e quiçá para a fogueira. Isso era um ataque direto a um dogma da Igreja Católica. E o outro fato que também aconteceu em 1517 foi quando Martinho Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg, onde ele lecionava, as suas 95 teses, atacando diretamente o Vaticano, atacando as indulgências, atacando várias práticas do Vaticano. Era o início da Reforma Protestante, né, com Martinho Lutero. E nos anos seguintes apareceram duas outras versões do protestantismo na Suíça, Zwinglio e Calvino, ainda mais radicais do que a de Lutero, né? Então, neste momento, você tem o começo das guerras religiosas, das guerras de religião na Europa, protestantismo contra catolicismo. E eu estou falando de guerra mesmo, de lutas armadas por quase todo o continente. E aí começava um longo período de muita turbulência nesses países. Na Espanha, um nobre chamado Inácio de Loyola, que era um sujeito de vida mundana, um militar, foi ferido em batalha em 1524 e ficou quase um ano se recuperando e se converteu fanaticamente ao catolicismo. E quando se recuperou, ele então formou a chamada Sociedade de Jesus, quer dizer, a ordem jesuítica, né? E pediu, com um certo número de amigos, pediu ao Papa o reconhecimento da Sociedade de Jesus, e ele tinha a seguinte ideia: a única forma de combater o protestantismo não é discutindo teologia, porque para cada argumento que você der, eles têm outro, né? No campo das armas, a gente pede uma, ganha outra, também não resolve o problema. Você tem que vencer pela superioridade intelectual. Então ele pediu ao Papa licença para criar uma universidade que se chamava Colégio Romano, onde ele ia formar pessoas do mais alto nível científico possível, mas por ciência, veja bem, aí é que entra o problema. Por ciência, ele e o Vaticano e a Igreja entendiam a geometria euclidiana, né? Era a ideia de que você demonstra as ideias e descreve a realidade de maneira dedutiva, né? Você começa com um ponto, uma linha, uma superfície e vai complicando, num sistema fechado, absolutamente rigoroso, imune a erro, né? Bom, agora veja, esse é um problema, porque é claro que essa ideia de que você conhece o mundo deduzindo de princípios iniciais, isso vem de Aristóteles, não podia dar conta do mundo real, do mundo mudando a todo momento, né? Na Inglaterra, nesse mesmo momento, Francis Bacon, que era um homem importantíssimo, que participava do governo, estava dizendo justamente o contrário. Você conhece a natureza pela experiência, sabe? Você observa os fenômenos, você vai atrás deles, você faz uma experiência, e aí você vai fazendo hipóteses aproximativas, até que um dia você firma um conhecimento sobre um determinado fenômeno. Então, tivemos a batalha entre sábios, né, entre cientistas, que durou 2 séculos. Um lado insistindo na teoria euclidiana, na geometria, no conhecimento dedutivo, e o outro lado dizendo o contrário: nós temos que fazer a experimentação, temos que buscar o conhecimento da natureza, observando-a diretamente, né? Ou seja, esse segundo lado admitia pesquisar objetos, entidades que você não via, né? Apenas postulando a existência deles e a partir disso, então, conectando. Pense no átomo. Ninguém vê o átomo, né? Mas sabemos que o átomo existe.
e sabemos que o átomo é composto de partículas, prótons, elétrons, tal. Tudo isso deu margem a um crescimento fantástico da ciência e da tecnologia no mundo desde o início do século XX. Esse segundo grupo, que ficou conhecido como os infinitesimalistas, quer dizer, que postulava a ideia de que você pode tentar conhecer o mundo postulando infinitésimos, coisas tão pequenas, tão infinitamente pequenas, que você tem que imaginar como elas são e fazer operações em torno delas, postular teoremas a respeito. Aí surge o cálculo infinitesimal, né? Que é a origem hoje do cálculo integral e diferencial, sem os quais a engenharia, a construção de máquinas, a mensuração da velocidade, da resistência de materiais, nada disso seria possível sem o conhecimento desse outro tipo. Então, aí surgiu um conflito tremendo, o Vaticano nunca cedeu nesse ponto, resultado, a Itália, que era o país mais desenvolvido da Europa, o mais rico, lá por volta de 1500, se tornou um dos mais atrasados e assim permanece até hoje. Quer dizer, foi um corte histórico nítido, causado pelo atraso científico, causado por eles terem se aferrado à ideia da geometria dedutiva. Na Inglaterra, até certo ponto na França, ocorreu o oposto, né? Então, é preciso lembrar que o século XVII na Inglaterra foi um período de extrema turbulência, né? Extrema turbulência. Tivemos, em 1649, a deposição e a decapitação do rei Carlos I, período de guerra civil, quer dizer, por volta de 1620 até 1688, quando finalmente a coisa se resolve, foi turbulência atrás de turbulência. E o engraçado é que na Inglaterra a questão principal não eram dogmas religiosos, eram questões políticas e sociais, por incrível que pareça. Em 1621, um grupo de pessoas pobres lá da região de Surrey, ao sul de Londres, ocupou uma terra, evidentemente invadiu uma propriedade, uma terra de nobres, e começou a escavar. Daí o nome deles, diggers, escavadores, né? Começou a escavar para plantar vegetais e para construir casas para eles. E disseram, alto e bom som para quem quisesse ouvir, Deus deu a terra para todos igualmente, nós convidamos quem concordar com essa afirmação para se juntar a nós e tal. Poucos anos depois surgiram os levelers, quer dizer, os niveladores, pregando a igualdade social total. Isso foi apavorando a nobreza da Inglaterra, foram surgindo conflitos políticos, né? Na esfera propriamente política estabeleceu-se um conflito frontal entre o parlamento, que detinha o poder de tributar, e o rei, que queria levantar recursos para repressão, para guerra, enfim, para recursos militares. Isso levou a um período de guerra civil. Então você veja que foi um período assustador. E aí surge uma quase coincidência de duas datas que vale a pena notar. Eu falei 1649, a decapitação do rei Carlos I. 1651, 2 anos depois, a publicação por Hobbes do Leviatã, quer dizer, a ideia de um Estado todo-poderoso, que não admitiria nenhum tipo de dissidência, nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de contestação, né? Era uma antevisão do totalitarismo moderno, né? Agora, como é que o Hobbes, vivendo num país avançadíssimo na ciência, onde surgiram dezenas de grandes cientistas, sendo ele mesmo um grande cientista, como é que ele ia sustentar essa tese, né? Aí é que é um paradoxo notável na história das ideias. Ele sustentou justamente se convertendo à ideia católica de que para haver paz, para não haver guerra o tempo todo, era necessário uma autoridade indiscutível. E que, para fundamentar isso, você tinha que usar o método dedutivo, quer dizer, você tinha que partir de uma ideia simples e desenvolver essa ideia até chegar à ideia de um Estado totalitário. Então ele disse, eu não preciso de mais nada para começar o meu raciocínio, a não ser a seguinte ideia. O homem
é o inimigo do homem. Todo homem quer possuir o que o outro possui. E quanto mais ele possui, mais ele quer possuir. E o outro pensa da mesma forma. Então, nós chegamos à chamada guerra de todos contra todos, necessariamente. E eu, então, deduzo as etapas disso e demonstro. Ele falava como se estivesse falando de geometria. Eu, portanto, demonstrei que sem um poder absolutamente invencível, a sociedade humana é inviável. Né? É muito interessante essa virada. Né? Ele, na Itália, na Itália havia o maior cientista da época, era o Galileu, que apoiou publicamente as ideias do Copérnico sobre a Terra girar em torno do Sol. Ele foi submetido à Inquisição e condenado à prisão perpétua na casa dele, domiciliar. O ambiente era de guerra, de repressão, de Inquisição mesmo, girando sempre em torno de questões científicas e particularmente dessas duas questões. Né? Na astronomia, os planetas é que giram em torno do Sol e não o contrário. Na matemática, a geometria é uma visão da matemática, existem dezenas de outras possíveis. Basta você admitir a possibilidade de que você conhece coisas que você não vê. Eu posso falar, por exemplo, um cubo é formado de um número infinito de superfícies que você não vê, mas você pode imaginar isso e calcular, fazer cálculos em cima disso. Você pode dizer que entre um ponto que vai a outro ponto e forma uma linha, eu posso imaginar que entre os dois existe um número infinito de pontos, né, compondo essa linha. Então foram surgindo ideias, hipóteses, que à primeira vista pareciam incompreensíveis, mas elas são a base do surgimento do cálculo integral e diferencial que nós hoje conhecemos. Então por aí vou tentar fechar meu raciocínio. No nível inicial, o primeiro ato de pesquisa científica é o indivíduo no seu laboratório, né, inventando um teorema, inventando uma técnica, descobrindo um fenômeno qualquer. Aí não há relação alguma, ou é ciência ou não é. Né? Tem que ser exato, tem que demonstrar resultados. No nível da sociedade internacional, a aplicação da ciência a tecnologias foi responsável pela bomba atômica, a bomba de hidrogênio, os mísseis intercontinentais, a aviação, é o mundo moderno. Né? E no nível intermediário é que a coisa fica bastante mais complicada, porque crenças, mesmo algumas com base científica, mas se essa base for entendida de uma maneira restritiva demais, como ocorreu com a geometria euclidiana, isso pode se tornar um obstáculo ao desenvolvimento da ciência e até ao desenvolvimento da sociedade. Sobre este ponto específico, eu queria até fazer referência a este livro, que é, veja bem, Infinitesimais. Como uma teoria matemática perigosa moldou o mundo moderno. Quer dizer, esse livro é essa história de como é essa luta contra a obsessão com a geometria cultivada pelos católicos e, em particular, pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, que eram os grandes defensores da igreja, né, da doutrina, da ortodoxia católica. Essa é a história que, durante pelo menos 2 séculos, essa guerra lavrou na Europa, até que, progressivamente, os feitos dos grandes cientistas se tornaram indiscutíveis. Né? Quando Newton demonstra a gravitação geral no universo, quando Kepler demonstra que os astros seguem uma trajetória elíptica e não circular, descoberta atrás de descoberta, em todos os campos, na química, na botânica, foram, através do século XVIII, construindo o que o Alexander chama o mundo moderno.